Olá, seja bem-vindo. 21 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Letícia Toledo, que é psicóloga especialista em luto, para conversarmos sobre o assunto. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Letícia, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o luto no ponto de vista do psicólogo. Então, o luto é um processo natural, né, do ser humano, da parte da ruptura. Quando o ser humano perde algo, né, ou tem uma perda significativa, e tem esse processo para sentir essa perda. E é um processo natural, tanto da parte da morte, quando perde um ente querido, ou quando tem alguma perda significativa, né? Um rompimento de um relacionamento, a perda de um pet, a perda de um emprego, né? Tudo isso faz parte do luto. Então, é um processo natural do ser humano que precisa ser vivenciado. E como que o luto se manifesta emocionalmente e também acaba se manifestando fisicamente nas pessoas, né? Existem diversas formas de vivenciar o luto, né? Cada um vivencia de uma maneira. O luto não tem um processo certo, ele não é linear, né? Então, cada um sente de uma maneira. Pode sentir, às vezes, chorando, expressando a maneira mais comum que a gente vê. Então, as pessoas guardam muito para si, não falar, que pode surgir as doenças psicossomáticas, que nós chamamos. Pode sentir manchas no corpo, quando não se fala disso, né? E existem vários momentos que ela vai estar vivenciando. Pode ser logo após essa perda, pode ser um período depois dessa perda, depender muito de cada um. É comum o corpo reagir também, né? É muito comum. As crises de ansiedade podem aparecer aí ao longo, né, desse processo do luto e vai acontecer de várias maneiras, né? Se fechar muito tempo, não falar daquilo, não falar daquele ente que foi perdido, né? Então, existem várias coisas. Como você falou, não existe um tempo certo. Cada pessoa tem um processo diferente para cada pessoa do luto. Isso, não tem. Às vezes as pessoas confundem, né? Que às vezes a gente teve as fases do luto, que a Isabel Kubler-Ross falou disso, né? Ela falou das fases da morte, né? Na verdade, em si, né? Quando ela fez o processo de entrevistar os pacientes no leito de morte. E as pessoas acabaram confundindo isso, de virar as fases do luto, né? A parte da negação, da raiva, da barganha. E isso não tem nada a ver, na verdade. Então, cada um vivencia de uma maneira. Pode ser um período de um mês, um ano, 6 anos. A gente acaba se adaptando ao luto, né? A gente não fala nem que o doente se supera. O luto acaba não sendo superado, ele se adapta. A gente acaba se adaptando ao luto, porque ele vai estar ali existindo sempre. A gente que vai crescer em volta dele. E qual que é a diferença desse luto prolongado que você comentou com o luto normal? Então, o luto normal a gente vai sentir realmente, né? São as perdas ali, são aqueles sentimentos. O prolongado, quando a pessoa deixa de existir, né? O que está enlutado, ele pode sentir várias crises de ansiedade, entrar numa depressão, principalmente crises suicidas, de querer estar com aquela pessoa que partiu, de querer estar com aquele ente que foi embora, né? E provocar aquilo. Então, ele deixa de viver a vida dele e quer viver ou morrer para se juntar junto ao ente querido. Né? Então, aí ele acaba te deixando de viver. Então, precisa ser acompanhado mais de perto essa pessoa. E acaba impactando na vida da pessoa também, tanto no trabalho, autocuidado, socialmente também. Isso, né? A pessoa deixa de viver realmente, né? Acaba vivendo só em função daquele ente que partiu. Então, ela não consegue mais ir para a escola, ir trabalhar, fazer a parte do cotidiano, né? De estar junto com as pessoas que ficaram aqui, que estão aqui ainda, com às vezes os filhos, né? Marido, esposo, etc. Ele não consegue mais vivenciar aquilo. O principal foco dele é encontrar aquele ente que foi embora, né? Então, ele vive em função daquele ente, então não consegue mais adaptar em mais nada. Mas é importante a pessoa perceber também quando esse luto acaba paralisando a vida também, né? É importante procurar ajuda, a família também, né? Os amigos que estão por perto, perceber o que está acontecendo. Se paralisou a vida da pessoa, é importante procurar ajuda. Isso mesmo. A pessoa que está do lado de fora que vai conseguir observar melhor, né? Porque quem está ali vivenciando aquele luto, está no luto prolongado, ele não consegue sair daquilo. Ele não consegue vivenciar outra coisa. A dor é tão forte que ele quer vivenciar aquela perda. Ele precisa estar junto daquele ente ainda. Ele não consegue enxergar que aquele ente não vai estar mais ali. Então, ele quer fazer de tudo para estar próximo desse ente. Às vezes,
Tem exemplos de pessoas que dormem muito no cemitério, né, que acabam ficando o tempo todo no cemitério. Ou as pessoas acabam ficando no quarto da pessoa que faleceu, né, não conseguem se desapegar, né, de roupa, dos itens mais pessoais, que acabam fazendo tipo um altar, ali junto. Então, quem está do lado de fora que tem que observar, né, e tentar ajudar essa pessoa de qualquer maneira, de levar para terapia, de levar para o médico, de tentar tirar aquela pessoa daquele luto ali naquele momento. Isso que você comentou é muito comum, da gente não conseguir desapegar as coisas, roupa, objetos que lembram a pessoa, né? Tem gente que acaba assim, existem pessoas que se apegam muito rápido, né, que não quer ter aquela lembrança, que quer vivenciar aquele luto tão rápido, que se apega rapidinho. Tem gente que acaba ficando a vida toda, né? Não que não pode ficar, realmente pode ter uma lembrança ali, vai ter foto, vai ter roupa, mas manter no mesmo lugar, né, o mesmo quarto, as mesmas roupas no mesmo lugar, isso é muito preocupante. Por exemplo, colocar o mesmo lugar na mesa de jantar, colocar o prato, colocar o talher ali e ninguém sentar naquele lugar. Aquele lugar virou um lugar sagrado, né? E a pessoa não vai voltar mais, não vai sentar ali mais. E tem gente que continua isso um bom período, fazendo os mesmos rituais como a pessoa estivesse ali junto. Mas como você comentou, cada pessoa tem um processo diferente, né, de vivenciar o luto. Cada um tem um processo diferente, né? Não tem um tempo, o luto não tem um tempo, né? E a gente vai se adaptando ao luto, né? Tem gente que se adapta muito fácil, que já foi trabalhado isso antes, né? Por exemplo, se pessoas já estavam doentes, já têm um diagnóstico, já estão num processo ali de um diagnóstico de uma doença avançada, uma doença que não tem cura, nós já conseguimos trabalhar esse luto antecipatório, que lá na frente a pessoa não vai estar mais aqui. Mas quando tem uma ruptura muito grande, de um acidente, por exemplo, ou às vezes a pessoa é muito jovem, né, lidar com a perda de uma pessoa muito jovem, aí é mais demorado, acaba demorando um pouco mais. Perfeito, Letícia. A gente já fala um pouquinho sobre esses outros processos. Peço licença a você. Tá bom. E entre os meses de junho e julho, o Jacareí Rugby realizou a campanha do agasalho no bairro Santa Maria. A ação contou com a participação dos atletas e resultou na arrecadação de mais de 1.400 peças destinadas às entidades assistenciais do município. Confira a seguir. Em um gesto de solidariedade, o Jacareí Rugby promoveu, entre os meses de junho e julho, a campanha do agasalho 2025. Mais de 1.400 peças de roupas foram arrecadadas e destinadas a quem mais precisa. A campanha do agasalho nossa já vem há muitos anos, Jacareí Rugby. Todo ano a gente faz esse trabalho social. É muito importante porque as entidades vêm procurar para a gente, que essa época é muito frio, né? Então muita gente que está morador de rua, entidade de asilos, né, que precisa, porque o frio está demais. Neste ano, a campanha foi realizada no bairro Santa Maria. Os atletas da equipe abraçaram a causa e ajudaram a mobilizar a comunidade. Nós reunimos todas as categorias do Jacareí Rugby na quinta-feira, fizemos toda a panfletagem aqui no bairro do Santa Maria e hoje, segunda-feira, nós passamos com todas as categorias novamente para arrecadar. Nós separamos as categorias em equipes e cada treinador conduziu uma equipe, passamos pelas ruas, batemos nas casas e contamos muito com a solidariedade dos munícipes aqui do Santa Maria e graças a Deus a gente conseguiu arrecadar bastante agasalho. Depois da arrecadação, todas as doações passaram por uma triagem. As peças foram separadas e destinadas a entidades e serviços assistenciais do município. Parabéns aí ao Jacareí Rugby por esse trabalho. A gente volta a conversar agora com a Letícia Toledo, que é psicóloga especialista em luto. Letícia, você comentou um pouquinho sobre esse luto antecipatório. Qual que é a diferença desse luto com uma perda que acontece por acidente, uma perda trágica ou precoce também? Luto antecipatório, a gente consegue trabalhar com a família e até com o próprio paciente, no caso, né, que já tem um diagnóstico ali, né, de uma doença que não tem cura. Então, a gente já consegue trabalhar com eles. Não é fácil, né, porque ainda existe a esperança, existe a fé, mas a gente já consegue trabalhar com eles a questão da despedida, né, de tanto um quanto ao outro, de fazer a parte dos rituais, de estar próximo, de estar ali próximo das pessoas mais queridas nesse momento tão difícil de se despedir, de dar o último adeus, né, por mais que não seja fácil quando chega esse momento. Agora, quando acontece uma morte que não é esperada, esse luto é muito mais difícil, porque você está vivenciando sua vida ali no cotidiano e, de repente, essa pessoa não está mais junto, né? Por exemplo, é um acidente
um infarto fulminante, né? E a gente não espera para trabalhar isso. Como vai trabalhar o se, né? Começa a se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, né? Aí vira raiva, as revoltas acontecem. Por que teve que acontecer isso com aquela pessoa? Se tivesse feito alguma coisa de outra maneira, por que eu deixei meu filho ir naquela festa, né, por causa do acidente? Ou por que eu não viajei outro dia, né? Então é bem difícil. Às vezes o luto também tem essa parte da culpa, né? Tem. Muitas vezes quem fica acaba sentindo muita culpa. Eu poderia ter feito um pouquinho mais. Principalmente na parte de quem está da doença, né? Acha que poderia ter feito um pouquinho mais. Se eu tivesse descoberto antes o diagnóstico, porque eu deixei de ir, né, no médico, por que eu não observei? E existe muito isso. A culpa que a gente trabalha bastante na terapia também. A forma como a perda acontece influencia também bastante no luto. Bastante. Né? Dependendo de a forma como acontece, se é uma pessoa mais jovem, né? Geralmente, quando você é mais jovem, o impacto do luto é muito maior. Uma criança, por exemplo, né? Porque tem uma expectativa muito grande em relação a uma criança, né? Ela não vivenciou nada ainda. Né? Um pai perdeu um filho, por exemplo, de 5, 4 anos, né? 10, tem uma expectativa muito grande daquele filho de viver, diferente, por exemplo, de um idoso que já está lá na fase final, né, da vida, que a gente sabe que a gente vai nascer, crescer, desenvolver e acabar falecendo realmente. Então, é muito mais doloroso, porque aquela criança perdeu a oportunidade de estar vivenciando algo, né? Não tem aquela expectativa, deixou de ser o filho esperado, a expectativa do pai não tem mais. Vivenciou só aquela vidinha há pouco tempo. E do luto vivido pelas crianças? Perdeu um pai, perdeu algum familiar. É importante falar para a criança sobre a perda? É importante, né? A gente acaba fazendo ao contrário, né? Querendo preservar a criança do sofrimento, né? Mas a criança ela precisa estar ali vivenciando aquele luto, saber que aquela pessoa não vai voltar mais, né? Ser bem sincera, a gente acredita que as crianças elas conseguem se adaptar melhor ao luto que até o próprio adulto, porque ela tem um desenvolvimento muito maior. A gente acaba perdendo isso, essa capacidade de adaptação quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, né? E a criança consegue se adaptar. Não que vai ser fácil, vai ter o sofrimento realmente ali, mas a gente não pode deixar de falar da morte para a criança, não deixar de preservar ali, porque ela tem que sentir aquilo, mesmo que seja doído, ela tem que sentir aquilo, para ela poder se desenvolver, para ela poder se adaptar, né? Quando ela se tornar um adulto muito melhor. É importante falar, então. É importante falar. E tem vários tipos de luto. E também temos o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? O luto não reconhecido é aquele luto que a sociedade não reconhece. A gente tem vários, né? Por exemplo, a perda gestacional. Quando uma mulher sofre o aborto, a sociedade não reconhece isso. A gente está até mudando isso, né? Agora, de um tempo atrás, a gente teve até uma lei que pode fazer o enterro do feto, independente do tempo, porque antes não tinha. Antes, por exemplo, se fizesse o feto, não tinha enterro, não tinha velório. Realmente acabava ali, realmente ela não tinha esse processo de despedida, não tinha esse direito, a mulher não tinha nem esse direito de despedir do feto dela, que é o filho dela. Então, a sociedade não reconhecia esse luto. E muitas vezes as pessoas acabam falando, você perdeu, daqui a pouco você engravida de novo, né? Você é jovem, tem outro filho. E cada gestação é diferente uma da outra. Ali foi uma parte daquela pessoa, uma parte daquela mulher que faleceu, né? Também tem o luto do pai, quando o pai também, a mulher sofre o aborto, a gente às vezes só olha para a mulher e esquece do pai, que está ali do lado, por mais que ele não gestou, ele não gerou, mas ele perdeu também. E muitas vezes ele não tem nem a voz de falar. Porque ele precisa cuidar da esposa, cuidar da companheira, cuidar da mãe do bebê, e ele não tem esse direito de sofrer essa perda, né? Muitas vezes é silenciado, até pelos próprios homens, né? De não poder chorar, não poder expressar os sentimentos, expressar a tristeza ali, isso também é muito negligenciado, são os lutos que a gente fala que não são reconhecidos. E também lutos de pets, né? Que a gente hoje vê que muitas pessoas não reconhecem, né? Tá acabando isso. Ainda bem que está acabando, mas ainda são lugares que não são reconhecidos ainda, os lutos de pets, né? Os lutos de um relacionamento, quando acaba, de um casamento, uma ruptura, que é uma ruptura muito maior, então são os lutos não reconhecidos. O luto nem sempre está relacionado à morte também, né? Tem outros tipos de luto, como você comentou, relacionamento, perca no serviço, trabalho. Qualquer perda significativa é um luto. Né? Independente se for morte ou não, algo que você perde, tem uma ruptura ali,
é um luto. Então, relacionamento, trabalho, perda de um membro, né? Também isso a gente nos reconhece, que a pessoa sofreu um acidente, teve que amputar um braço, uma perna. Então, ela tem um luto que ela perdeu algo ali, né? Então, e é muito grave. Isso também é um luto que não é reconhecido. Então, existem vários tipos de lutos. Nem, como você comentou, as pessoas não entendem esses tipos de luto, né? Mas também precisa todo esse processo para a pessoa entender o que aconteceu também, né? Essa perca. Então, eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu trabalho tanto no hospital como no consultório, a questão dessa perda, né? A perda de autonomia, você deixar de ser você. Quando você tem um diagnóstico, você perde a sua autonomia, sua capacidade de decisão. Você está ficando doente, você não consegue fazer as coisas pequenas, de tomar um banho, de fazer uma refeição sozinha, de tomar uma decisão. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Sempre tem alguém cuidando para você. Então, você perde a sua autonomia, perde a sua voz, que também é um luto da própria pessoa. E ela está viva. E é difícil, né, mudar essa rotina. Tá acostumado com uma rotina, vivenciar outra. É muito difícil. Para quem está ali vivendo aquilo, é muito dolorido. Você se reconhecer como dependente do outro, né? Você tem uma vida ativa, dependente, não consegue fazer mais nada, né? E não te deixam fazer mais nada também, né? Às vezes acontece isso também, às vezes com os idosos, né? Os idosos têm uma vida totalmente ativa e vai chegando na fase mais avançada da idade, os filhos, alguém vai controlando. Ali, não pode fazer isso porque você vai poder machucar, não pode fazer aquilo, né? Então, acaba também, não sou mais ninguém, né? A pessoa acaba gerando uma depressão, realmente, a pessoa está em luto em vida, vivendo até o próprio luto dela. Letícia, peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. Bom. E falando sobre saúde agora, a Secretaria de Saúde promoverá uma ação especial de vacinação itinerante durante a feira Jacareí Expo Agro. A iniciativa acontecerá de 21 a 27 de julho e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, aproveitando o grande movimento de visitantes no evento. Estarão disponíveis as vacinas tríplice, viral, dupla adulta, hepatite B e influenza. De segunda a sexta-feira, a vacinação será realizada das 10 às 14 horas. Já no final de semana, a vacinação acontecerá das 8 às 15 horas. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e, no caso de crianças, pode-se apresentar a certidão de nascimento. E o Mercado Municipal de Jacareí é um dos pontos mais tradicionais da cidade. Além da variedade de produtos, o local guarda histórias de quem trabalha ali há anos e ajuda a manter viva a cultura da região. Inaugurado oficialmente em 1962, o Mercado Municipal de Jacareí, carinhosamente conhecido como Mercadão, é um símbolo de tradição e cultura para os moradores da cidade. A história do Mercado Municipal começa em 1876, quando o primeiro prédio foi construído com paredes de taipa. Após diversas reformas e uma reconstrução completa em 1962, o Mercadão passou por uma revitalização significativa em 2015, modernizando suas instalações e preservando sua importância cultural e histórica para a cidade. Logo cedo, o movimento já começa. De um lado, o cheiro do tempero fresco. Do outro, o som de fritura, conversa boa e tradição viva. Quem passa por aqui dificilmente resiste ao sorvete artesanal com gostinho de infância. Uma receita cheia de memória e afeto, mantida viva pelas mãos do Norival e a Cleusa. Nós chegamos aqui há só uns 43 anos atrás, né? E nós sempre vendemos caldo de cana e sorvete. Sempre foi o nosso comércio aqui, é caldo de cana e sorvete americano. Sorvete que faz parte da infância de muita gente. A base dele ele tem gelatina, é água e um xarope, uma essência, né? Que não dá, não adoça, mas dá cor e sabor. Minha mãe já tomava antes. O pai dela levava ela aqui. É a primeira vez que eu venho aqui. Toma sorvete. Hoje eu vim visitar uma amiga de infância que tem uma banca aqui e já venho e tomo meu sorvetinho.
Cada vez que eu venho aqui no Mercado Municipal, aqui é o meu ponto. Venho tomar meu sorvetinho. Que eu gosto mais porque não tem gordura, não tem leite, então como eu sou intolerante à lactose, então isso aqui para mim é o sorvete perfeito. E há muitos anos que eu venho aqui. No Mercadão, os corredores são chamados de ruas. São 12 no total, cada uma com barracas que já fazem parte do dia a dia da cidade. Desde hortifruti e pastelarias até chaveiros e bancas de artesanato. Na Rua 8, a barraca de pastel já é parada obrigatória para muita gente. Aqui no balcão, a gente atende de ladrão a juiz, entendeu? A gente nunca para perguntar, qual a sua função para mim te vender o pastel, entendeu? Não, é coisa rápida, né? Eu quero pastel de carne, qual que você quer? Carne, queijo, palmito, né? Guaraná, e pronto. A relação é muito curta, né? Então, muita gente nos conhece, mas a gente não conhece os fregueses, né? O carro-chefe é o de carne, né? Carne tem... Porque a receita do meu pai é uma carne juntinha, né? Então tem... É 8,80, ou ama ou odeia, entendeu? Então, fala, que negócio é esse, não sei o que, passa. Mas tem gente que vem de São Paulo, de Sorocaba, não sei o que, para comer o pastel. Então, ou seja, nem Cristo agradou a todos, né? Então, daí meu pai falou assim, eu não vou mudar por causa de A, B ou C. Essa minha receita é essa, se ele não gostar de carne, come queijo, come... Né? Então, carne e queijo são realmente os carros-chefes. Sou de Guararema, sempre quando eu venho para Jacareí, eu passo aqui no Mercadão por um pastel. É a minha favorita aqui, desde moleque, né? Desde pequeno já venho aqui. No final da mesma rua, outra barraca chama a atenção, a do Zequinha, que mantém viva uma das tradições mais fortes da cidade, o bolinho caipira. Hoje, quem dá continuidade à receita são as filhas. O sabor continua o mesmo, caseiro, cheio de história e feito para manter o legado de sua família. Foi a tia da minha avó que começou. A receita é a mesma, a matéria-prima da receita é a mesma, é farinha de milho branca com recheio de linguiça. Aí tem o tempero. Não é segredo, todo mundo pergunta, não tem segredo nenhum, é questão de mão. E aqui a produção é feita, a massa quem faz é o Adriano, o recheio, todo mundo sabe fazer, mas o recheio aí é a nossa funcionária Daiane e quem frita sou eu. Mas é tudo muito simples, assim. Pra gente que está acostumado com isso, faz bastante tempo, é simples pra gente. Mas, assim, é a massa de farinha de milho branca, recheio de linguiça. É o tradicional daqui de Jacareí. Vem gente de tudo que é lugar desse Brasil, já foi até pra fora do país. Já foi até pra fora. O pessoal procura, o pessoal vem atrás, só que a procura é grande e a quantidade que a gente faz por dia, às vezes, não suporta a quantidade de pessoas que vêm procurar. Eu cheguei numa administração a ser gerente aqui do mercado e foi na minha época que houve ampliação aqui do bolinho do Zequinha, da barraca dele, né? E eu venho aqui porque é muito bom e o preço é excelente, né? Então por isso que eu venho todos os dias aqui. Quando eu passo aqui no mercado, geralmente eu passo aqui tomar um cafezinho e comer um bolinho. Nem só de comida vive o Mercadão. Em meio às barracas de alimentos, também tem espaço para serviços essenciais, como o chaveiro, que já virou referência para quem precisa de uma cópia de chave ou pequenos consertos. Hoje eu vim fazer uma chave nova lá no meu portão que meu filhado perdeu, meu enteado, perdeu a chave e eu vim fazer aqui na banca aqui do chaveiro do meu amigo aqui. Você vai fazendo conhecimento aqui e ali e acaba atraindo o cliente para cá também, né? E o próprio cliente também que acaba virando amigo também, alguns que vêm sempre já, né? Muitos já se foram, né? Morreram, mas ainda tem bastante gente que é fiel, que vem aqui. A gente tem um movimento legal, até que a gente sobrevive disso, né? Então, até que tem bastante cliente e bastante amigo também. Que dá aquela choradinha, né? Ó, desconto, eu só faço chave aqui, meu filho perdeu a chave. Geralmente a maioria é filho que perde chave, é o carro-chefe. Meu filho perdeu a chave, é a frase que a gente mais ouve, assim, no dia a dia. E tem coisas às vezes que a gente nem cobra, ou tem coisas que acontecem que, né, que seja uma coisa fácil de resolver. Então com isso a gente vai pegando mais cliente ainda. Às vezes a pessoa chega com um serviço muito rápido, uma coisinha, escapou uma mola, escapou um parafuso, você já conserta na hora e já... Às vezes a gente nem cobra pelo serviço, sabe? Assim, uma coisa que a gente não gasta nada, então resolve na hora. Em cada rua, em cada barraca, histórias continuam sendo construídas todos os dias. Quem passa pelo Mercadão leva um pouco desse lugar
e também deixa um pedaço da própria história para quem fica. Temos gerações de fregueses, casais de namorados que vinham aqui para... você via que vinha com uniforme de escola, né, para comer um pastelzinho, não sei o quê. Depois já vinha com uma menininha, era namoradinha, não sei o que, pagava o pastel. Depois casou, aí vem os filhos, os netos, né? E aí daí vem nas gerações, porque a pastelaria tem desde 74, né? E tem 50 anos de pastelaria. Então temos gerações de fregueses, né? Então é muito gratificante. É muito bonito, né? A gente vê as crianças na barriga da mãe, nós vemos namorando pessoas aqui, depois vem com os filhos e agora com os netos. Na verdade, acho que o Mercadão que escolheu a gente, porque foi indo. Na verdade, eu falei assim, eu vou trabalhar no mercado, eu vou ser chaveiro. Não foi assim, né? Foi como eu trabalhava lá, eu conheci o dono aqui, assim foi, né? Aí, até chegar nos dias de hoje, né? A gente convive, né? Praticamente a gente é uma família. A gente passa mais tempo aqui dentro do mercado do que em casa. A gente mora dentro do mercado e visita a casa, né? É o contrário da gente, assim. Então, acaba fazendo bastante amizade, participa da vida né, das outras pessoas que tem aqui, tem boxe e tudo, assim. Então, a gente acaba virando uma família só. Mercadão continua, então, guardando muitas histórias de quem passa por lá, de quem trabalha por lá também, né? A gente volta ao nosso bate-papo com a Letícia Toledo, que é psicóloga e especialista em luto. Letícia, a gente falou sobre como lidar com alguns tipos de luto, né? Existem alguns lutos traumáticos, como suicídio. Como que lidar com esses lutos? Então, o suicídio, a gente fala que são sobreviventes, né? Tanto quem tenta o suicídio e não consegue realmente, ou então os familiares que ficam, são sobreviventes ao suicídio. E são os lutos mais difíceis de lidar, porque existe muita culpa, principalmente para o familiar ali. Por que não observou, por que não olhou mais de perto. Então, é muito mais difícil trabalhar com essa culpa desse familiar, né? Então, é muito mais acolhimento e escuta. E trabalhar bastante essa questão que não tem a culpa, né? O familiar, quem ficou, que é o sobrevivente, não tem essa culpa, né, do outro ter morrido por suicídio. E até quem tenta e não consegue também. Isso a gente tem que observar mais de perto, porque quem tentou uma vez pode tentar outras vezes. E a gente precisa observar que o suicídio é um pedido de ajuda, né? Então, ela vai estar sempre dando sinais que está precisando de ajuda. Sim, importante prestar atenção nesses sinais, né? E às vezes as pessoas ficam, e se eu fizesse outra coisa? E se eu tivesse escutado? Quem tenta o suicídio, ele sempre vai ter muito planejado aquela questão da morte, né? Porque ele quer realmente morrer e quer acabar com aquele sofrimento. Então, ele planeja realmente. Então, ou é com medicação, ou é com alguma arma. Então, ele faz um planejamento. Às vezes, né? Saiu positivo, que acaba a pessoa falecendo, às vezes não, né? E a gente precisa trabalhar essa questão da culpa, o que levou aquilo, né? Por que aconteceu aquilo? Geralmente quem tenta o suicídio porque está com um transtorno muito maior, uma depressão muito grande, né? Que são a depressão maior, então precisa ser acompanhado de perto, tanto com um especialista, né? Psicólogo, psiquiatra, tomar medicação, né? E quem fica também. Para quem fica com esse luto, qual que é a importância também desse acompanhamento da família, dos amigos estarem ali junto? Às vezes só a presença já faz uma diferença, né? E só estar junto, né, faz a diferença, mas precisa acompanhar. E principalmente trabalhar a questão da culpa, porque a culpa vai estar iminente, principalmente para quem fica, né? Principalmente quando é pai, mãe, então ou alguém mais próximo, irmão, companheiro. E eles observam, por que eu não olhei mais de perto? O que a pessoa levou a fazer aquilo? E a gente não está dentro do outro para saber o que levou realmente, né? E tem que trabalhar bastante tirar essa culpa, esse peso das costas. E acaba ele levando isso geralmente para o resto da vida, essa culpa sendo acarretada, né, até quem fica. E pequenos gestos fazem diferença em todo esse processo, né? É importante ter alguém ali do lado. Tá acompanhando, né? Você tá ali do lado, levando essa pessoa, trazendo coisas boas para essa pessoa, né? Observando. Nunca deixar sozinho, né? Nunca vivenciar isso sozinho. Ficar sozinho deixa a pessoa muito mais triste, né? Mais propensa a ter uma depressão, a ficar mais doente. E tem gente que não consegue demonstrar esse luto, né? Não consegue
demonstrar sua dor abertamente para as pessoas, isso é o luto silencioso? Também pode-se dizer que sim. Quando a pessoa não demonstra sofrimento, né, ela está guardando para ela, porque ela vai sofrer de alguma maneira, né? Ou, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, ela não sofreu porque ela não chorou. Mas ela pode vivenciar isso de uma outra maneira, né? Não precisa expressamente chorar, né? Ela pode mudar o humor, ficar com uma raiva constantemente, né? Aí pode surgir as doenças psicossomáticas que a gente fala que são várias, né? Aparecer manchas no corpo, umas alergias, né? Deixar de comer, né? Não ter uma vida mais saudável, né? Sempre são essas doenças psicossomáticas. E muitas vezes as crises de ansiedade podem aparecer aí também, que são as tags que a gente chama de ansiedade generalizada. E acaba a pessoa não observando, falar que é por causa do luto, mas sempre tem depois dessa ruptura, né? Acaba deixando de viver mesmo. Deixando de viver. Aí vai ficar com uma raiva, um humor realmente irritável o tempo todo, nada tá bom, tudo reclama, né? Mas não quer sair de casa. Vamos fazer um encontro de família, encontro com os amigos. Não quero, não gosto mais de ninguém, não quero mais ali. Então, são uma maneira, se a pessoa está vivenciando o luto, mas não uma maneira tão descarada, né? Estou sofrendo, estou chorando, estou triste. Mas ela está vivenciando esse luto também. Por isso também a importância desse acompanhamento psicológico, né? Letícia, vou pedir licença para você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir o projeto Ecovale. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de cursos na cidade. O curso profissionalizante do programa Qualifica SP, dessa vez é de pizzaiolo. Está com 20 vagas abertas aqui em Jacareí. O curso tem um total de 60 horas com certificação. A idade mínima é de 16 anos para candidatos alfabetizados e domiciliados, no estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 4 de agosto, no link disponível no site da Prefeitura. A gente volta a conversar com a Letícia, que é psicóloga. Letícia, a gente comentou um pouquinho qual que é a importância desse acompanhamento psicológico durante esse processo do luto. Então, o acompanhamento psicológico, ele é importante porque a pessoa vai estar ali falando, né? Muitas vezes ela não consegue falar daquele sentimento no cotidiano, no dia a dia delas, com medo de estar atrapalhando, com medo de estar sendo redundante, de estar falando sempre a mesma coisa, né? E na terapia ela vai poder falar, né, de todo aquele sofrimento, vai poder expressar toda a raiva dela que ela sente, então a culpa. Então sempre na terapia ela vai ser acompanhada de forma acolhedora,
Então, ali a gente está para acolher aquele sofrimento daquela pessoa enlutada. Para escutar mesmo. Para escutar. E a cultura da pessoa acaba influenciando nesse luto também? Religião, como por exemplo? Muito. Então, cada religião tem um processo diferente de lidar com a morte, né? Tem os seus rituais, cada um tem os seus rituais de despedida. Às vezes a religião ajuda bastante, quando a pessoa é mais espiritualizada, às vezes ela também pode atrapalhar, dependendo do contexto. Mas cada cultura tem um modo de lidar, né? A gente é um país latino, então, para lidar com a morte, aqui para o Brasil é mais difícil a gente falar da morte. Acaba todo mundo se envolvendo, todo mundo querendo despedida. Já os norte-americanos, para eles, assim, tem a despedida ali, não tem um direito de sofrer, né? Eles são mais gelados, né? Por ser um país, né, norte-americano. E cada um lida de uma maneira. O México tem uma festa que eles vivenciam isso, né? Eles comemoram o Dia dos Mortos, né? Que é o modo deles fazerem um ritual de cerimônia. Eles acreditam que os mortos estão ali perto deles, né? É um dia específico. E se a gente fazer isso no Brasil, todo mundo vai achar muito estranho, né? A gente já tem um dia de finados, que a gente comemora aqui, mas não é um dia alegre no finados. Sempre é um dia triste, que é um dia que a gente vai lembrar daquele ente que faleceu. Então, você vai ver sempre o sofrimento. O finados nunca é lembrado como um dia feliz. É ao contrário do México, que o Dia dos Mortos é um dia feliz, né, que eles comemoram um dia que a pessoa não está mais aqui. O Japão, por exemplo, eles comemoram quando a pessoa falece, né? Eles acendem luzes, fazem todo um ritual quando a pessoa falece, diferente da gente, que a gente comemora quando a pessoa nasce, não quando a pessoa morre. Então, é diferente, cada cultura é bem diferente. Você comentou um pouquinho sobre esses rituais. Qual que é a importância também desses rituais, como homenagens, é o momento do velório também? É um momento de a gente deixar a memória viva daquele ente, né, que partiu. Então, é muito importante ter os rituais. A gente, infelizmente, na pandemia, a gente perdeu isso, né? Na pandemia foi um luto coletivo, geral para todos, teve muitas perdas e não teve esse momento de despedida, né? Muitos ainda conseguiram despedir por telefone, uma chamada de vídeo, mas muitos não. O máximo que você recebia era uma ligação a fulano de tal faleceu, né? O máximo que podia ir lá era reconhecer o corpo da pessoa e a pessoa saía dali e já ia ser enterrada. Não tinha momento da despedida. Então, isso causou uma ruptura muito na parte emocional, né, de quem ficou, até hoje, né? Acho que a pandemia mexeu muito com o emocional dessas pessoas. E de quem também estava vivenciando nisso. Você não conseguir dar tchau, né? Você não saber para onde o seu ente querido está. E se também era ele que estava ali, se teve as dúvidas também, né? Se realmente era o meu pai, ou era a minha mãe, o meu irmão que estava ali mesmo, quem tem certeza? Então, mexeu muito gerou um sofrimento nacional com todo mundo. Nacional não, internacional com todo mundo. Sim, a pandemia afetou muito, mudou muito essa forma de lidar com o luto. E existem também esses lutos coletivos, né? Como a pandemia, como o caso do Rio Grande do Sul também. Isso. Quando acontece uma tragédia ou alguém, né, da mídia falece, todo mundo acaba sofrendo. A gente teve ontem, né, a perda da Preta Gil e acabou comovendo todo mundo, né, de uma maneira geral. Você vê não só a parte da pessoa da cultura, mas o Brasil todo se comoveu como a Preta Gil lutou com uma doença, com a alegria dela. E você abrir a rede social, tanto ontem à noite como hoje de manhã, só falam de Preta Gil. Então, todo mundo acaba se comovendo, mesmo que nunca conheceu, nunca esteve perto dela, acaba sofrendo, né? Então, quando acontece uma perda de uma pessoa famosa, né? A gente teve isso com o Silvio Santos, quando ele faleceu, com a Marília Mendonça, uma morte trágica, né? Que aconteceu. Então, acaba todo mundo você sofrendo, né? Por um ente que você nem está ali perto e acaba todo mundo sofrendo. Então, esses são os lutos coletivos. E nas redes sociais também é uma forma de se expressar também, né? Dividir aquela saudade com as pessoas. A rede social a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? A gente tem essa maneira de se expressar, de falar dali, mas também tem muitos curiosos, né? A gente às vezes tem alguns lugares que acabam anunciando a morte de alguns fulanos, né? De algumas pessoas, e sempre tem alguém que pergunta a causa da morte, né? Morreu, mas morreu, por que será que morreu? E ali nem depende se o porquê, do que a pessoa morreu, né? É importante expressar ali os sentimentos de condolência, né? Ficar ao lado da pessoa, realmente colocar uma mensagem boa para a pessoa que ficou, para aquele ente, né, que ficou ali, que está sendo enlutado, não sendo curioso. E falar da morte ainda continua sendo um tabu, né, para muita gente. Muito, né? Quando a gente fala de morte, a gente acabando falando de vida,
né? Mas as pessoas nunca querem ouvir, né? Falar de morte ainda é um tabu para todo mundo. Eu trabalho, né, tanto em hospital como no consultório, então eu lido com as pessoas doentes, as pessoas falecendo o tempo todo. E é algo que eu não consigo compartilhar no meu dia a dia, no almoço de família, né, na saída com os amigos, não dá para falar, como que foi seu trabalho? Não vou falar, fulano de tal morreu, alguém morreu, é o tempo todo. Então, falar da morte ainda é muito sofrido, as pessoas não querem falar da morte ainda. E às vezes você fala até da própria morte, falar como você quer morrer, ainda é muito difícil. Você se colocar ainda, falar assim, um dia, né, eu posso não estar mais aqui, também é muito difícil para o outro ouvir isso. Mas ainda continua sendo importante a gente, quem está sofrendo esse processo também, né, se abrir e falar sobre. Falar sempre é importante. O mais importante é você falar do seu sentimento e falar da pessoa que faleceu e não deixar para trás. É o modo de deixar a pessoa viva, né? A gente fala quando tem a dor é porque existiu o amor, né? Então eu falo que o luto é o amor que ficou. Então é importante você sempre estar falando da pessoa, sempre falando daquele ente que foi embora, porque é uma maneira do amor estar ali permanecendo, a memória dele vai estar ali sempre. Falar sobre as lembranças, as coisas boas as coisas boas. E as coisas ruins também, né? Eu falo isso muitas vezes para meus pacientes. Eu falo, você vai sentir saudade até das coisas ruins, né? Das coisas que deu trabalho, das coisas que você não gostava. Vai sentir muito mais falta que das coisas boas. Perfeito, Letícia. Peço licença a você novamente. E mudando de assunto, a 4ª corrida de Santa Cecília acontece no dia 24 de agosto e vai incluir as opções de caminhada e corrida infantil. Sabe os detalhes na reportagem. A Corrida de Santa Cecília chega à sua 4ª edição aqui em Jacareí, um evento que une esporte, solidariedade e a participação da comunidade. E o melhor, ainda dá tempo de garantir a sua vaga. A corrida é a integração, né, da comunidade com a cidade. A igreja está sempre de portas abertas para receber a família, é um dia de lazer, de confraternização da família com os paroquianos, né, com as pessoas que vêm de fora, a recepção. E assim, a paróquia de Santa Cecília tem esse diferencial de ser acolhedora. A corrida acontece no dia 24 de agosto, com largada marcada para 7 da manhã, em frente à Igreja Santa Maria, no Jardim Santa Maria. O percurso inclui corrida de 5 quilômetros, caminhada de 3 e a corrida Kids, com largadas a partir das 7h40. São 5 km, né, a corrida, sai junto com a caminhada, 3 km, e temos também a nossa tradicional corrida Kids, que é logo após o término da corrida, inicia-se a Kids, que são para as crianças a partir de 2 anos até 14 anos, pode e deve participar desse grande evento. Além de incentivar a prática de atividade física, o evento também tem um caráter solidário. Toda a renda será revertida para os projetos sociais da paróquia. O valor arrecadado vai todo para a paróquia para que possa ser feita a manutenção das suas obras, né? Então esse valor vai para a paróquia Santa Cecília, onde é feito todo esse remanejamento e a proposta de ajudar na sua manutenção. O evento é aberto a todos os públicos e as inscrições já estão disponíveis. O valor é de R$ 75,00 para a corrida e caminhada e R$ 50,00 para as crianças. Todos os participantes recebem um kit com camiseta, número de peito e medalha. E no dia ainda rola o sorteio de uma bicicleta. Esse ano vamos ter uma novidade que é o sorteio de uma bicicleta, né? Promovido pela Bicicletaria Avenida Siqueira Campos, né? E vai ser através das inscrições. Então no final nós vamos sortear através do número da inscrição, que é pelo site Minhas Inscrições, né? E não percam a oportunidade de inscrever, porque são inscrições limitadas e ano passado acabou muito cedo. E quem for só pela experiência também tem motivo para participar. Depois da corrida, tem a tradicional mesa de café da manhã preparada pela paróquia. O café da manhã, que é a integração e a confraternização entre os atletas que participaram da corrida e a comunidade. Ficou interessado? É só acessar o site www.minhasinscrições.com.br e garantir a sua vaga. Mas atenção, as inscrições são limitadas. Eu gostaria de fazer esse convite especial, né? Venham participar dessa tradicional já corrida, né? De Santa Cecília, já é a 4ª, onde encobre toda a família, desde as crianças, os pais e todos os atletas aqui de Jacareí, região. Já temos algum inscrito de outro estado, inclusive, então a corrida já se tornou realmente uma corrida tradicional
tradicional. Venham participar, façam sua inscrição e venham participar dessa grande festa que vai ser no dia 24 de agosto, aqui na paróquia Santa Cecília, aqui na igreja do Santa Maria. Então ainda dá tempo de participar, mas lembre-se que as inscrições são limitadas. E nesse sábado, o Jacareí Rugby entrou em campo para a decisão do Campeonato Paulista de Rugby de 15 adulto masculino e conquistou o título inédito estadual, jogando contra a Poli no campo do Balneário. Os jacarés bateram os paulistanos por 24-21. E a equipe fechou a campanha com 6 vitórias em 6 jogos. Agora a equipe foca suas energias no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta a Poli novamente no sábado, dia 26, pela disputa do primeiro lugar no Grupo C. Em atividade desde 2019, o projeto Ecovale realiza o resgate de enxames de abelha em Jacareí e região. A iniciativa busca preservar a biodiversidade e evitar a extinção da espécie. Confira detalhes na reportagem. É difícil imaginar um mundo sem frutas, verduras ou flores. Mas sem a polinização, trabalho feito pelas abelhas, esse seria um cenário real. Reverter esse problema e proteger o equilíbrio ambiental tem sido uma tarefa em Jacareí. O projeto Ecovale já resgatou mais de 100 enxames de abelhas. Isso resulta em um trabalho que protege a biodiversidade do planeta. São pequenas ações que geram grandes consequências na proteção contra a extinção das abelhas. A importância é porque ela faz um grande papel de polarização. Isso requer muito trabalho para a manutenção dos seres vivos na Terra. E tem que preservar porque senão vai dar problema no futuro para as novas gerações. Hoje, todo o agrotóxico, todo o pesticida que se usa na agricultura está proporcionando extinção de enxames ao redor do mundo inteiro. Se nós não pararmos para analisar essa questão de maneira profissional, de maneira biologicamente segura, ecologicamente pensada, nós estamos rumando para a extinção da humanidade. Hoje, falar de segurança com relação a esses enxames, falar de manutenção desses enxames, é falar de proteção ao futuro das pessoas. O projeto começou em 2019 com uma história que não teve um final muito feliz, mas despertou a necessidade de fazer a diferença. Eu tenho uma pequena empresa que presta serviço em empresas de elétrica. Em um determinado momento eu fui numa empresa de porte grande fazer serviço e tinha um enxame de abelha na passagem de parte elétrica. E eles preferiram jogar óleo diesel para matar o enxame e aquilo eu tive a iniciativa de fazer um curso de apicultor para dar início no projeto. Manter um trabalho dessa proporção não é barato. Hoje, o Ecovale mantém apenas 12 caixas de abelhas. Após os resgates, elas são soltas à natureza. Tem um custo alto montar as caixas e também requer um grande espaço. Como a gente tem pouco espaço para isso, a gente só tem 12 enxames em caixas. Recuperar enxames é uma tarefa perigosa, mas que traz impactos e benefícios para o futuro. As abelhas, elas têm uma função ecológica primordial, são elas que polinizam a maior parte da nossa alimentação e das nossas flores. Mais de 75% de tudo que nós consumimos é polinizado em razão da existência das abelhas no mundo. Então, manter abelhas é manter segurança alimentar para a humanidade, é manter a biodiversidade e a cadeia alimentar de várias outras espécies, né? O projeto foi expandido em uma parceria com o Templo Caboclo Guaraci, mostrando a importância da união da ecologia com a espiritualidade. E depois eu estendi esse projeto para o templo para tentar conscientizar as pessoas, com o maior número de conscientização, e levar para os filhos de santo essa proposta, para que eles possam continuar isso no futuro. E atualmente nós temos só 3 pessoas que participam desse projeto, assim, diretamente, uma por conta dos riscos e por conta da disponibilidade das pessoas. Fusionou a questão do interesse do mestre Aracambi pelas questões ecológicas e primordialmente em razão desses resgates que ele já fazia das abelhas, né? E dessa ideia de levar as abelhas para um lugar seguro, né? Não de extingui-las, não de matá-las, mas de levar elas para um lugar seguro. Ao se deparar com uma colmeia ou enxame de abelhas, o Ecovale pode ser acionado. Geralmente as pessoas ligam porque os órgãos públicos não fazem esse tipo de resgate. Nem o bombeiro e nem a prefeitura tem alguma secretaria que resgata essas abelhas por conta do risco.
Então, geralmente, a prefeitura ou o bombeiro entra em contato com a gente para a gente poder estar indo resgatar. E a gente volta ao nosso bate-papo com a Letícia, que é psicóloga. Letícia, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, falamos um pouquinho sobre esse processo do luto, né? A gente viu que é um processo único também, né? Queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está passando por esse processo. Então, você que está sofrendo pelo luto, não se sinta sozinho. O luto é um processo natural de sofrimento. Entre em contato com o seu próprio luto, com o seu próprio sofrimento. Não deixe de falar do seu ente querido, né? Viva as memórias, faça os seus rituais, né? Conforme você acredita. E é importante sempre falar. Se você precisar de ajuda, procure ajuda. Se for muito difícil para você, não deixe de viver as suas emoções. Não guarde para si o seu sofrimento. Isso que é importante falar. Letícia, uma coisa que a gente falou bastante aqui é sobre isso, né? A importância de falar, né? Tem que se expressar, né? Colocar para fora. É algo que ninguém está preparado para ninguém viver. quer falar, né? Ninguém quer falar de sofrimentos, de coisas tristes, né? Mas é importante a gente falar sempre. Letícia, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!